Se você está sozinha, ou se você se sente sozinha, ou se você se percebe sozinha, será que é possível fazer quem você ama parar de beber? Né? Sozinho em que sentido? Se as pessoas ao seu redor parecem não se interessar por agir da forma certa, ou se as pessoas ao seu redor parecem ter desistido e não ter a mínima vontade nem interesse de agir de uma forma diferente, e essa forma que estão agindo não está certa, as coisas só estão piorando, e você observa isso ao redor e pensa, poxa, parece que eu não faço diferença nenhuma, porque eu sou a única pessoa que talvez está interessada em fazer algo diferente. Aí você vê talvez a família ou outras pessoas próximas, que talvez você imaginaria que poderiam te ajudar, mas essas pessoas não estão te ajudando nesse momento. E pode ser que nesse momento de insegurança você fique em dúvida, será que eu consigo? Será que é possível mesmo sem ter apoio? Será que é possível só eu mudando? Né? No meio de tanta gente fazendo errado, no meio de tanta gente colocando para baixo, no meio de tanta gente que talvez seria justo esperar que te ajudasse, mas que não estão te ajudando hoje. Muita gente diz o quê? O que eles dizem para você? Que não adianta, que sempre foi assim, que é hereditário, então é hereditário, então não tem o que fazer. E arrumam talvez 1001 desculpas para justificar uma falta de ação. E talvez você se sinta muito isolada quando você se depara com uma situação assim. Primeira coisa que eu quero dizer é que isso não precisa mudar para você conseguir fazer quem você ama parar de beber. Você não precisa de apoio de ninguém. Ninguém talvez seja demais. Você não precisa de apoio de ninguém ao seu redor. Claro, você precisa de que alguém te aponte o caminho. Claro, é muito melhor quando tem alguém, mesmo que seja distante, te dando algum tipo de conforto, apoio ou incentivo. Isso faz diferença. Mas a verdade é que você tendo o caminho em mãos, você não precisa de mais ninguém. É possível e já foi feito. E é o seguinte, a primeira coisa que eu quero te dizer é que geralmente, tá? Eu acredito na possibilidade real de que essas pessoas que não te apoiam, elas não fazem isso por uma questão pessoal. E eu acredito até que elas não fazem isso querendo o mal, desejando o mal. Eu acredito que essas pessoas fazem isso muitas vezes porque elas têm uma ideia de que elas precisam se preservar, mas acima de tudo, porque essas pessoas, elas estão se afastando dos próprios sentimentos. Elas estão se afastando das próprias frustrações. Elas estão tentando tapar o sol com a peneira muitas vezes. Se você está levando a sério isso de fazer quem você ama parar de beber, você vai se dar conta, pelo menos se você está ouvindo as coisas que eu falo, você vai se dar conta de que você vai ser desafiada muitas vezes. Você vai se dar conta que conforme você assistir um vídeo, um conteúdo, talvez até te provoque, te incomode, porque você vai ser desafiada muitas vezes a lidar com a pessoa mais difícil. Não é a única, mas é a mais difícil no seu caminho, que é você mesmo. Infelizmente isso é comum. Provavelmente pessoas ao teu redor que poderiam te apoiar e não estão te apoiando, elas acabam fazendo isso para não lidar com coisas que são dela. Aí elas não participam, aí elas não se interessam, porque o que eu digo, né, o método ACA, ele passa por algumas fases de desconforto. Igual qualquer coisa que você vai fazer, que vai fazer você crescer. Tem etapas de desconforto que vão te desafiar. E tem gente que quer, mas não quer que a pessoa que ama pare de beber. Ah, eu quero, mas se tiver que exigir de mim passar por desconforto, eu tô fora. E eu quero tentar não é te confortar, mas é te ajudar a entender que é o seguinte, isso não vale só pro alcoolismo. Isso vale para qualquer área da vida. Qualquer coisa que você for fazer, vai ter muita gente que não vai te apoiar porque essas pessoas não querem lidar com o próprio desconforto. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu postei nos meus stories um exemplo, uma possibilidade de o que falar para o alcoolista numa situação específica. E várias pessoas comentaram, nossa, isso é interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma, começaram a entender. E uma pessoa que me marcou, ela disse o seguinte, ela falou assim, Vitor, nós, familiares de alcoolistas, nós não somos capazes de nos controlar em algum momento e começar a conversar de uma forma diferente. Percebe até o discurso da pessoa, ela fala nós. Ela está falando que você que está me ouvindo aqui, que você é um incapaz. Ela falou que você que está me ouvindo aqui, que você é um incompetente, que é impossível, que você nunca vai conseguir nem mudar o jeito que você fala, porque de acordo com a cabeça dela, todos são assim. E a vida é assim. Eu digo isso porque eu faço parte, tá? Eu sou um gordinho que às vezes não fica gordinho, mas eu tenho esse problema. Eu gosto de comer. E às vezes eu como melhor, outras não. É como se o gordinho olhasse, né? Eu falo por mim, né?
olhasse para todo mundo e falasse: ah, nós gordinhos, nós somos safados mesmo, nós não vamos fazer exercício e nem vamos tentar comer melhor. Como isso é uma coisa baixa, né? Mas ao mesmo tempo é um mecanismo que o ser humano tem de o quê? Por mais que ele tá colocando você para baixo, é o mecanismo que ele tem para não se sentir mal por ele ser um preguiçoso, por ele não se sentir mal dele ser um covarde, para ele não se sentir mal dele ser uma pessoa mimada. Quer dizer o quê? É uma pessoa que a hora que tem que escolher entre o conforto, entre o comprometimento e a conveniência, vai sempre escolher a conveniência. Porque na vida a gente tem esse caminho, né? A gente tem essa encruzilhada. Conveniência ou comprometimento. Não é conveniente você assistir um vídeo de meia hora ou 40 minutos ou 50 minutos de um assunto que às vezes até é meio desconfortável em alguns momentos. Não é conveniente. Mas para você fazer isso, você tem que se comprometer. Comprometer com o resultado. Que se você quer um resultado, você aceita se submeter ao caminho que vai te levar, mesmo que ele não seja tão imediato e fácil. Isso é maturidade, isso é coragem, e infelizmente não é uma coisa tão comum ainda. E eu quero te dizer o seguinte: primeiro, uma das coisas que faz as pessoas te deixarem sozinha é elas não terem coragem e elas quererem fugir dos próprios sentimentos, e aí tentam diminuir você para ela se sentir melhor com ela mesma. Mas também tem pessoas que não vão te apoiar porque elas de verdade, elas têm muito medo de que você sofra. Além de elas terem menos relação talvez com o alcoolista, elas têm medo que você sofra. Eu lembro da mãe de uma aluna que falou para ela assim, ela me contou, né? Que ela chegou para a mãe e foi pedir um conselho: mãe, eu tô pensando em entrar num curso online para salvar o meu casamento, para ajudar o meu marido, pai dos meus filhos, né? E a mãe olhou para ela e falou: filha, você tem certeza? Eu vou te falar, eu acho que você não deveria fazer isso. Porque, minha filha, eu acho que isso é um esforço muito grande. Será que vale a pena mesmo, minha filha, você tentar resolver uma coisa dessas? O que essa mãe queria? A mãe não queria que o casamento fosse destruído. A mãe não queria, essa mãe da minha aluna não queria que o genro morresse. Mas ela preferia, e eu acho que a gente consegue entender o ponto de vista dela, entre o genro morrer e a filha ficar chateada, ela prefere que o genro morra. E se for ver, muita gente é assim. Tem uma pesquisa bem interessante que saiu recentemente. Eu não sei por que fizeram essa pesquisa, mas fizeram e mostrou uma coisa desagradável nossa. Pegaram e fizeram uma pesquisa e perguntaram para as pessoas: se tivesse que salvar a vida de um estrangeiro ou de um cachorro, você salvaria a vida de quem? Se era um estrangeiro, preferiam salvar o cachorro, a maioria. Se era um estranho da mesma nacionalidade, ainda preferiam o cachorro, mas mais gente preferia salvar o estranho da mesma nacionalidade. E aí vai, quanto mais próxima a relação, mais próximo da pessoa salvar o familiar. Se a pessoa é muito próxima minha, sei lá, você vai salvar a sua mãe ou um cachorro de rua? Ah, eu vou salvar a minha mãe. Aí sim. Mas percebe? Porque as pessoas em geral, elas vão tender a optar, se tiver que escolher entre a vida de alguém, ou escolher aquilo que seja mais simpatizado, assim, aquilo que traga mais simpatia. Então, às vezes, você quer pedir apoio para os seus pais, para ajudar com o seu marido, e eles não vão te apoiar, porque eles acham você muito mais próxima do que o seu marido. Porque elas têm medo, porque elas não sabem nada sobre alcoolismo, e elas ouvem coisas horrorosas sobre isso, porque elas não entendem do problema. Ou uma mãe vai pedir para os outros filhos, ou para o marido, né, ou vice-versa, para ajudar um filho, e os irmãos vão dizer: não ajuda o meu irmão não, cuida da sua vida, mãe. Por quê? Porque eles querem te preservar, eles têm medo de que se você não conseguir, você vai sofrer. Eles têm medo de que você vai ficar doente no caminho, porque eles não acreditam em você. E não é por mal, eles simplesmente têm medo. Eles acham que você não vai conseguir. Mas você já pensou? Se toda vez que alguém achasse que a gente não vai conseguir ou que não é possível, a gente desistisse? Se tudo aquilo que você fosse fazer, todo mundo precisasse acreditar em você, todo mundo precisasse aplaudir você no caminho, todo mundo precisasse... Não, todo mundo pode não acreditar em você, mas uma pessoa precisa acreditar em você, que é você mesmo. Essa pessoa precisa acreditar em você. Esse é o maior desafio.